Princípios de uma nova ética. Pietro Baldi. Apresentação. Princípios de uma nova ética é o 10º volume, segunda obra, que foi chamada de brasileira, porque escrita no Brasil, livro que segue o recém-publicado que é de Salvação, que é o 9º volume da obra. Assim está sendo publicada esta segunda série de 12 volumes, paralela à primeira, já quase toda editada no Brasil, também de 12 volumes. Estamos, desse modo, nos aproximando do encerramento desta gigantesca obra em 2 partes, e 2, um conjunto com cerca de 10.000 páginas. Por isso, a fase atual de desenvolvimento do pensamento central da obra não é mais aquela das teorias gerais orientadoras do conhecimento a respeito do imenso problema do universo, mas é a fase do estudo das consequências das afirmações gerais e das suas aplicações no terreno prático, para iluminar quem queira viver com inteligência e honestidade, compreendendo o pensamento das leis que dirigem a existência de todos os seres. E neste ponto que o leitor amadurecido poderá ver a importância destes últimos livros conclusivos, escritos para nos dirigir na ação, o que quer dizer agir com inteligência, evitando erros que depois, pelos princípios de equilíbrio e justiça da lei, é inevitável ter de pagar, duramente, cada um às suas custas, com a própria dor. Nestes livros, porém, não queremos impor uma conduta ou outra. Cada um permanece livre e ninguém pode constrangê-lo. Podemos apenas aconselhá-lo, mostrando-lhe o melhor caminho para evitar a reação da lei que é a dor, saudável aviso para não voltar ao erro, mostrando o que fatalmente acontece depois como consequência dele, se escolhermos viver não de acordo com a lei, mas contra ela. O destino de cada um está nas suas mãos e não nas de quem só pensa e escreve. Com isso pode explicar, pelas leis que dirigem a vida, o que acontece ao indivíduo como consequência de seu livre comportamento. Para um ser inteligente, que sabe raciocinar, tal demonstração poderia bastar. Mais do que isto o escritor não pode fazer. Se o leitor não entender, terá depois que ler outro livro, escrito por ele mesmo, com a sua dor, no seu destino. Mas é bom que lhe seja oferecida uma explicação preliminar, um aviso, de modo que ele conheça o funcionamento das leis que regulam a sua vida e assim sabendo, lhe seja possível evitar o que pode prejudicar. As teorias gerais de que acima falávamos estão contidas nos livros básicos da obra, a grande síntese, Deus e o Universo, o sistema e queda e salvação. Eles oferecem um sistema científico, filosófico, ético-teológico completo, cujos pormenores os outros livros da obra explicam, ampliando aspectos particulares. Nesses livros básicos o leitor encontrará as demonstrações que nos autorizam a chegar às conclusões contidas no presente volume. Isto prova que não chegamos a elas levianamente, fantasiando, mas amadurecidos pelo pensamento desenvolvido em milhares de páginas, que constituem a premissa positiva das conclusões. 1. Deus, 2 concepções. Deus existe. Uma prova poderia ser a que nos é oferecida pelo materialismo ateu que o nega. Assim como a sombra implica a presença da luz, também a negação pressupõe a existência do que se nega. Só se pode afirmar a não existência daquilo que sabemos que existe. De outra maneira, de que se afirmaria a não existência? Do nada. Mas o nada já não existe por si próprio e para que ele não exista, não é necessário afirmar a sua não existência. Nada se pode dizer do que não conhecemos, porque não existe. Como se pode afirmar que não existe o que não sabemos o que é? E se não sabemos o que é o nada, é porque ele não existe. Como se pode afirmar a sua não existência, quando ninguém sabe da sua existência? Portanto, se negamos uma coisa, é porque ela existe. A negação de Deus prova a sua existência. No caso do materialismo ateu, essa negação não representa, porém, a negação de Deus no que ele é, porque para o homem isto está além do seu conhecimento e porque,
No absoluto, Deus está acima de toda a nossa negação ou afirmação mas é uma negação somente do que o homem, num dado momento histórico, pensa que Deus seja, isto é, da representação que ele naquele tempo faz de Deus, conforme o grau de evolução atingido. Assim, por exemplo, um materialista entre os selvagens seria quem nega a existência do Deus do feiticeiro, representado por um boneco com a cara e as qualidades do selvagem. Então, dois pontos bem diferentes e distintos: o que é Deus em si mesmo, no absoluto, acima da compreensão humana, e o que é Deus como ideia concebida pelo homem no seu relativo, a imagem que ele faz de Deus conforme os seus poderes de representação. O primeiro caso foge-nos completamente, porque está além do nosso conhecimento. O segundo caso representa tudo o que conseguimos saber de Deus, isto é, uma representação a nós relativa, mas progressiva em função do grau de evolução por nós atingido. Que negou, então, o materialismo da ciência. Negou somente a única coisa que ele podia negar, isto é, o que o homem conhecia, o conceito relativo vigorante nas religiões, no período histórico em que o materialismo apareceu. Mas pelo próprio fato de que aquele conceito é relativo e em evolução, e de que hoje a humanidade entrou numa fase mais adiantada de amadurecimento mental, pelo qual se concebe tudo, e também Deus, com outra forma psicológica e pontos de referência diferentes, eis que o velho materialismo ateu acabou por se encontrar perante uma outra ideia de Deus, não mais aquela que ele estava negando. Com a evolução, que tudo o arrasta no seu caminho, esta ideia se havia transformado, devido a um amadurecimento evolutivo geral, do qual a própria ciência materialista, como também a sua negação do velho conceito de Deus, faz parte. Disto se segue que o clássico materialismo ateu não representa, hoje, senão uma negação da velha concepção de Deus sustentada pelas religiões, enquanto a própria ciência acabou desembocando numa mais adiantada concepção de um Deus que ela não pode mais negar, mas, pelo contrário, tem que aceitar, porque explica e funde em unidade os parciais resultados daquela ciência, a eles dando um sentido orgânico e telefinalista, sem o qual tudo fica abandonado na desordem do acaso e no mistério de tantos problemas ainda não resolvidos. Assim, na economia da vida, o materialismo ateu não foi um meio para chegar à negação de Deus, mas só para destruir a velha ideia que dele o homem fazia nas religiões, e com isso atingir outra nova, mais evoluída, completa, convincente. Tal processo se está ainda realizando. De fato, a nova ciência destruiu a concepção materialista da matéria, que desintegrou, desmaterializando em energia. Hoje está acontecendo isto. A ciência está constrangida pelos fatos, que não pode negar, a abstrair-se cada vez mais da materialidade sensória para chegar a entender a matéria como uma realidade imaterial, e a explicar a substância das coisas com um conceito que cada vez mais se aproxima e tende a coincidir com aquele imponderável inteligente, que no passado foi chamado espírito. O que nos interessa agora é observar quais são essas duas concepções de Deus, com tudo o que delas decorre, sobretudo a respeito da conduta humana, o que nos conduz ao terreno da ética, que representa o nosso assunto atual, desenvolvido neste volume. As duas concepções, como sempre acontece entre o que está morrendo e o que nasce no seu lugar, estão em luta. A primeira está fixada nas religiões e na respectiva forma mental, filha do passado menos evoluído. A segunda é representada pelos espíritos mais amadurecidos, que se rebelam contra o passado, antecipam a nova maneira de conceber Deus e as relações do homem com ele. O conceito que de Deus e respectiva ética nos oferecem as religiões atuais, corresponde ao grau de amadurecimento evolutivo atingido pela humanidade atual. Esse é o único conceito que as religiões nos podem oferecer, porque é o único que a maioria pode entender, o único com que ela concorda porque, não importa se atrasado,
Ele corresponde aos seus instintos naturais. Um conceito mais adiantado a massa não poderia aceitar, porque está fora da sua forma mental que estabelece quais são as ideias vigorantes em nosso mundo. Já explicamos em outros livros nossos que o biótipo dominante na Terra é o involuído, que, sendo maioria, tem todos os direitos, afirma e pratica a verdade que quer, não importa qual seja a sua teórica profissão de fé e as verdades eternas, que ele sabe, por longa experiência, torcer, adaptando-as às suas comodidades. Qual é então esse conceito que agora mencionávamos? Porque a ética que aqui vamos falar, examiná-lo-emos sobretudo pelo que se refere à nossa conduta humana, a respeito do ponto de referência Deus e do nosso conceito, do qual ela depende. A ideia de Deus que o homem possui, herdada do passado, é sobretudo a do Todo-Poderoso, que por isso pode fazer o que quer, arbitrariamente violando à vontade as leis que ele próprio estabeleceu para o funcionamento da fenomenologia universal. Assim o homem tinha construído com a sua forma mental um Deus com as suas qualidades bem humanas, de dominador rebelde, cujo poder se realiza e se manifesta impondo, qualquer que ela seja, a sua vontade a todos, cioso dos rivais e egoisticamente preocupado só em dominar e ser obedecido pelos seus súditos. O poder dele não está na ordem, mas na violação da ordem. Mas esse é o poder da revolta que gera desordem e destruição. Representa o poder negativo do anti-Deus, e não o positivo de Deus. Estamos nos antípodas. Instintivamente o homem criou para si uma ideia de Deus feita à sua imagem e semelhança, ideia derivada da posição do homem, invertida pela queda no antissistema. Que o universo está cindido nos dois termos opostos do dualismo, sistema e antissistema, foi explicado em nosso volume, O Sistema. Também no presente livro, quando falarmos de sistema, abreviaremos com S, e quando falarmos de antissistema, abreviaremos com AS. Tal Deus faz milagres, contrapondo-se arbitrariamente à sua própria ordem, o que leva ao absurdo de uma contradição, possível na criatura que se revolta contra Deus, mas inadmissível em Deus, que neste caso se revoltaria contra si próprio. Mas o homem não podia sair da sua forma mental e, nada mais possuindo, teve de construir para si a sua ideia de Deus somente com os conceitos que lhe forneciam as suas experiências terrenas, ficando fechado dentro do seu inexorável antropomorfismo. Esse Deus favorece quem quer, com a sua graça, infringindo o seu princípio de justiça. Ele cria do nada as almas e, pelos seus imperscrutáveis desígnios, as envia a viver na Terra em condições bem diferentes uma da outra, muitas vezes em condições de sofrimentos diversos, sem que elas saibam o porquê dessa diferença e de tal condenação. Esse Deus pode fazer qualquer coisa, pelo direito do mais forte, na mais desordenada e injustificável arbitrariedade, e a criatura tem de obedecer cegamente sem ter o direito de saber, obedecer, não porque entendeu e aceita convencida, mas porque constrangida pelo cálculo egoísta do terror do inferno a fugir e da cobiça do paraíso a ganhar. Entender não é possível, e até proibido, porque é ousadia querer desvendar os mistérios. Não resta, então, senão fé cega, terror, ignorância. De tudo isto não se pode culpar ninguém, porque não foi feito com propósito de maldade. Tal é o nível evolutivo, seja dos chefes, seja do seu rebanho, e neste nível um homem não sabe conceber e funcionar com outra forma mental. Mas é lógico que, se desta sair aquela concepção de Deus, saia também uma proporcionada concepção da ética, isto é, a moral egoísta, de arbítrio, baseada no mesmo princípio da força, que autoriza Deus a mandar, ou da astúcia, que ajuda o homem a se evadir daquele comando. Essa é uma posição falsa e emburcada da ética. Estamos num terreno escorregadio, que em lugar de levar em subida para o S, leva o ser em descida para o As. Isso representa o triunfo do involuído, que tudo criou no seu mundo para si, a sua imagem e semelhança.
No seu plano evolutivo, tudo é regido pela lei da luta, pela seleção do mais forte e pelos instintos que ela constrangeu o homem a desenvolver, nos quais se baseia a sua ética atual. Nesta fase primitiva não é possível apoiar-se na inteligência e exigir que ela funcione, quando ainda não está suficientemente desenvolvida. Se o conceito de Deus é esse bem terreno de um padrão que manda e pune quem lhe não obedece, só pelo direito que lhe vem da sua força de Todo-Poderoso, a lógica posição do fiel é, por equilíbrio e defesa da vida, a do criado que procura evadir-se, seja amansando a ira do patrão, que ele provocou com a sua desobediência, para isso fazendo preces, arrependimentos, promessas, mesmo que mentirosas para arrancar o perdão, ofertas, honras etc., seja procurando subtrair-se à dura lei do patrão com enganos e todas as escapatórias possíveis. Essa atitude é fatal consequência dessa posição, em que o homem se coloca perante Deus, de antagonismo e não de fusão de interesses, posição devida ao estado de revolta, no qual, pela queda, a criatura se encontra perante o Criador. Essa posição invertida vai se endireitando cada vez mais com a evolução. E assim se explica como a condição do atual ser primitivo seja de inimizade com Deus, a do mais fraco que foge do mais forte, e não de amizade com Deus, isto é, a situação de um amigo que colabora para uma finalidade comum. Explica-se desse modo a estrutura das atuais religiões, feitas sobretudo de práticas exteriores, fáceis de realizar com pouco sacrifício, sem incomodar no que mais interessa, que é a liberdade na sua própria conduta, deixando a cada um a possibilidade de satisfazer os seus instintos e fazer os seus negócios. É reconhecido, desta maneira, e respeitado o direito de pecar, isto é, de violar a lei, coisa que constitui sempre a grande atração dos primitivos que formam a maioria, violação prevista de antemão por uma organização encarregada de remendar sem fim tais pecados, para os quais fica, então, amplo lugar no seio das religiões, sem que eles produzam graves consequências em cima de quem os praticou. Em vez de ter, inexoravelmente, de pagar aquelas consequências até o último ceitil em outras encarnações, sem escapatória possível, é lógico que convém mais rezar uma leve penitência aí, com um provisório e relativo arrependimento, de fortuita duração, considerarem-se quites, prontos a repetir, continuando assim a satisfazer-se. Método adaptado à comum psicologia atual, aceito porque o pagamento é barato, convindo como bom negócio. Permanece, porém, com tal método, o defeito de que ele é um engano que o homem quereria praticar à custa da justiça de Deus, mas que acaba recaindo sobre o culpado, que nem por isso poderá escapar àquela justiça, e que terá de pagar da mesma forma sua dívida, e isto sem entender nada, nas reencarnações futuras. Nem Deus aparece na terra para esclarecer e impor à força sua lei, mas deixa que o ser a descubra experimentado à sua custa. Assim, apesar de o homem acreditar que ele escapa com a sua astúcia, a lei continua funcionando do mesmo modo, porque para isso ela não precisa do nosso conhecimento. Até que o homem a descubra, ele terá de pagar com o seu sofrimento o preço da sua ignorância. Eis, então, o que se encontra na realidade dos fatos. Temos, de um lado, a casta sacerdotal que justifica a sua existência e posição de domínio enquanto representante de Deus, com poderes espirituais dos quais depende a nossa vida futura. Do outro lado, temos o termo oposto, representado pela massa dos fiéis, que procuram os meios para se assegurarem nas melhores condições de vida na sua continuação depois da morte. Uns e outros são impulsionados pelo mesmo instinto vital, que quer viver e sobreviver, e lutam por isso. Mas todos, uns e outros, vivem num mundo e dentro de um nível de evolução onde não há ser que não seja rival de outro. Para satisfazer a necessidade de todos, que há de viver, é necessário concordar numa convivência,
a qual não se pode chegar sem se estabelecer um equilíbrio entre as exigências opostas, o que pode ser atingido com o método da troca, pelo qual, para que seja possível coexistir, cada um dos dois dá alguma coisa, para receber outra. Cada um dá o que tem. Assim, a casta sacerdotal oferece ao mundo a solução do problema da vida de além-túmulo com a salvação eterna, e recebe em troca os recursos materiais e o domínio do qual precisa para viver. Do outro lado, a massa dos fiéis recebe da autoridade espiritual para isso encarregada por Deus, a garantia de uma vida futura feliz, executando apenas algumas práticas exteriores e afirmando que acredita em coisas que não entende, nem lhe interessa entender. Por sua vez, a classe sacerdotal, pelo princípio da troca, tem direito que a sociedade lhe retribua essa dádiva, reconhecendo seu poder terreno com todas as suas decorrências. Realiza-se, assim, a troca que permite a convivência, qual um meio necessário para chegar, nesse nível evolutivo e conforme as suas leis, a simbiose. Assim cada um está pago com a moeda que o outro lhe oferece. Simbiose entre o espiritual e o material, cada um dando o que tem ao outro, a quem falta. O espiritual concede o paraíso e obtém a sua posição material. O material dá vantagens concretas, mas exige por isso ser pago, e toma as vantagens espirituais. Mas cada um faz as suas contas, e o mundo sabe bem o que vale o que lhe concede e calcula para receber, dando o menos possível, sobretudo o seu incômodo esforço individual. Como em tudo na Terra, há luta também entre os dois termos da simbiose, cada um procurando a sua maior vantagem possível à custa do outro. Então, para receber a sua posição na sociedade e nela manter, era necessário que o poder religioso não lhe pedisse sacrifícios demasiados, permitindo-lhe ser possível atingir o seu objetivo, a salvação final, praticando uma moral que consinta muitas escapatórias, pelas quais, com o mais profundo respeito pelas práticas exteriores, é possível dar bastante satisfação aos instintos involuídos, o que a maioria mais exige. Deste modo todos estão satisfeitos, porque cada um acredita ter sido mais astuto, recebendo mais do que dá, o espiritual, dando promessas de salvação, mas recebendo a vantagem bem positiva da sua posição social, o material, ganhando a salvação com o mínimo incômodo esforço possível. O único que não ficou satisfeito foi Deus, cuja justiça reclama e exigirá pagamento de ambas as partes pela grande sabedoria das astúcias humanas. Parece que o único, neste jogo, a ficar enganado é Deus com a sua lei. Isto é o que pode pensar o homem com a sua forma mental de involuído e de rebelde à ordem, julgando, com tal psicologia de primitivo, que possa haver vantagem em trujar a Deus. Mas o homem não sabe que o único a não ser enganado é exatamente Deus e que o engano cairá em cima dos dois enganadores, os quais não poderão deixar de pagar os terríveis efeitos da sua astúcia. Só na ignorância do primitivo se pode acreditar que seja possível intrujar a Deus. Mas o involuído é espontaneamente levado a tal absurdo pelo seu instintivo impulso de revolta, ao qual ele inconscientemente obedece sem ter conhecimento da lei ou suspeitar das suas reações, pelas quais acontece que querer enganar a Deus significa apenas enganar-se a si próprio. Entretanto, as religiões desconhecem ainda o conteúdo da lei e os princípios que regem a vida, de modo que não os podem ensinar. Enquanto não entender tudo isto, o mundo continuará vivendo satisfeito com esse acordo, o qual, embora lhe ofereça a vantagem de satisfazer o seu instinto de aproveitar de tudo com a sua astúcia, o condena depois a pagar inexoravelmente o seu erro e dívida à justiça divina. O jogo é bem combinado. As castas sacerdotais podem ficar nas suas posições, e a massa dos fiéis, pagando apenas com práticas exteriores e seguindo nas suas comodidades, pode satisfazer-se durante a vida, assegurando-se, ao mesmo tempo, a salvação para depois da morte. Desse modo todos estão contentes porque puderam continuar vivendo,
atingindo o maior resultado com o menor esforço, o que para todos representa um grande ideal. A maioria fica satisfeita só com o presente, só com a vantagem imediata para ela, desconhecedora da lei do seu conteúdo. O futuro, que é o nosso presente de amanhã, é algo inconcebível que desaparece nas neblinas do mistério. Esse jogo corre bem enquanto o homem permanece nas suas atuais condições de evolução e de ignorância, as quais não lhe permitem aperceber-se como para ele é prejudicial tal método de enganos, que no fim não deixará de o levar a pagar esse erro, à sua custa e com o seu sofrimento. Se ele hoje apenas sabe entender o que se verifica no presente imediato, e é assim tão míope que não se apercebe das consequências do seu método atual, é fatal que tais consequências acabem chegando e que ele acabe pagando. A dor cumpre, assim, a tarefa de lhe ensinar a conhecer a lei, e a não mais errar por ir contra ela. Deste modo, pela dor, a mente humana irá aprendendo cada vez mais, e com isso começará a entender quão louco e perigoso é o seu atual método. Mas estamos ainda bem longe de aí ter chegado. O homem funciona ainda impulsionado irresistivelmente pelos seus instintos, fruto do seu passado, ainda não soube libertar-se deles, evoluindo, e continua satisfeito ao obedecer-lhes cegamente. O fato é que a lei desse plano de vida é a da luta pela conquista de uma posição superior à dos outros, e quem se encontra situado nesse nível de evolução, aceita e vive essa lei. É assim que tal método tende a prevalecer em todas as raças, religiões, partidos, ou seja, onde quer que exista o homem. É assim que quem tem o poder e manda, muitas vezes é levado a aproveitar-se dessa posição não para cumprir uma tarefa diretiva, mas para dominar e levar vantagem sobre os seus dependentes, que, por sua vez, procuram pagar aos chefes na mesma moeda, defendendo-se o mais que podem e tentando todas as escapatórias para se evadir das leis. É assim que o povo busca enganar os ministros das religiões, mostrando-se fiel nas práticas, mas fazendo os seus negócios ao mesmo tempo e aproveitando as oportunidades, enquanto os chefes ficam com o poder, prometendo em troca a salvação eterna. Assim é a lei deste nível, que a forma mental humana deseja. É a posição na qual tantos ficam satisfeitos, porque a ela corresponde à natureza do homem, que, desse modo, fica ao sabor dos seus instintos. Julgam-se, assim, inteligentes e sábios. Neste esforço de superação recíproca está o nosso maior trabalho, a satisfação do nosso orgulho, a prova da nossa inteligência e do nosso valor. Há, porém, outro fato. A lei do progresso trabalha continuamente para tirar o homem dessa sua triste posição, impulsionando-o a evoluir através de incessantes e duras experiências neste baixo nível de vida. O homem acabará forçosamente por atingir o amadurecimento necessário para compreender a estupidez de tal método, um método de quem só sabe agir em obediência cega aos seus instintos de inconsciente. O homem terá assim de aprender a pensar e, depois, a comportar-se com inteligência e consciência. A lei da evolução, que incansavelmente o está impulsionando de baixo para cima nesse sentido, não pode tolerar que tal jogo de evoluído dure sempre, que o homem continue sendo um menino apenas dirigido pelo seu subconsciente animal, um menor que não sabe o que faz, incapaz de receber de Deus as suas liberdades, já que não sabe assumir as suas responsabilidades. A vida apenas pode permitir tudo isto a seres primitivos, no atual baixo nível biológico. Pela fatal lei do progresso, a mente humana terá de se abrir, a fim de poder chegar a dirigir a vida com métodos mais inteligentes, honestos e vantajosos. É exatamente essa mudança que hoje se começa a realizar. A mente humana está saindo das nuvens da menoridade, faz perguntas e pede respostas, não mais aceita só por fé cega, verdades baseadas no mistério, começa a raciocinar e olhar as coisas com espírito crítico, antes de obedecer, exige ver claro com a lógica e a razão,
pede a quem manda que justifique a sua posição, quer ver o que está atrás dos bastidores das verdades proclamadas e da autoridade que nelas pretende basear-se, não mais ficando satisfeita com palavras tradicionais e afirmações teóricas. Chegou a hora de explicar tudo, com sinceridade e justiça, se quisermos que os indivíduos obedeçam às leis. Até ontem foi necessário o método da fé cega, porque não se pode dar explicações a meninos incapazes de as entender, já que isso geraria naqueles cérebros de primitivos complicações e mal-entendidos perigosos. Mas hoje que o homem começa a amadurecer, é cada vez mais necessária uma verdade demonstrada que tudo explique, que responda aos porquês, que resolva os problemas, e isto se não quisermos que ele vire as costas a qualquer princípio superior, acabando no ceticismo. Mas infelizmente é o que está acontecendo. De fato, o homem novo encontra-se hoje perante sistemas velhos, adaptados a outras formas mentais, e que ele não aceita mais. O que ele hoje pede é um pão verdadeiro, um nutrimento vivo, aderente à realidade biológica, proporcionado ao seu estômago mais exigente, apto a digerir novos pratos, isto é, as mesmas verdades eternas, mas completadas e explicadas nos seus mistérios, demonstradas para convencer, postas em dia, a par com o grande progresso da ciência, atrás do qual hoje as religiões, outrora na vanguarda do pensamento mundial, ficaram atrasadas e quase abandonadas como coisa velha, destinadas ao sótão ou a um museu. Ao invés de satisfazer essa legítima nova fome espiritual, as religiões continuam repetindo as velhas coisas com as velhas palavras, nas quais os séculos passados adormeceram, sem levar em conta e sem acompanhar essa renovação que se está verificando na forma mental humana. Os jovens pedem esse nutrimento novo e fresco, apresentado numa forma mais vigorosa, como os tempos apocalípticos o exigem, e o vão procurar alhures, sobretudo na ciência, porque nas religiões apenas encontram um nutrimento rançoso, que hoje ninguém mais digere, apresentado naquela forma estereotipada pela longa repetição e consumida pelo uso dos séculos, forma essa para adormecidos, de palavras aprendidas de cor, cansadas pelo peso do tempo, com o sentido já perdido para o ouvido moderno. Não é que na alma, sobretudo na dos jovens, fala a sede de verdades eternas. Mas as velhas teologias não se propõem os problemas dos tempos modernos. Quantos não gostariam de ser esclarecidos para poderem resolver os problemas máximos do conhecimento e assim se dirigirem inteligentemente com sua conduta? Todavia, existem ideias velhas, feitas de propósito para nos embalar no sono da indiferença, com os conceitos que no decorrer do tempo esgotaram o seu impulso vital, e que o progresso abandonou ao lado do caminho da evolução. Os jovens de hoje cansam-se e não prestam mais ouvidos. Eis de onde nasce o dinheiro e indiferença, o absenteísmo espiritual, o desinteresse de quem não toma a sério, por falta de convicção. Indiferença cheia de respeito. Respeito como as religiões exigem, como é dever para com os monumentos do passado e os túmulos dos mortos. Indiferença que desemboca no materialismo ateu, no epicurismo, na filosofia animal do primitivo, triste substituto do que em vão se procura e se não encontra, fruto do desespero da alma insatisfeita que, precisando de uma filosofia qualquer para se dirigir, não achou coisa melhor. Os jovens estão famintos de sinceridade, honestidade, justiça, estão desiludidos do passado, que muitas vezes lhes soa engano, pelo mau uso que foi feito de tantas verdades. E se eles estão revoltados, não é por maldade sua, mas porque encontram falta de bondade. Eles, que agora aparecem no palco da vida, vão observando o que há de verdade por detrás das aparências, e ficam tristes e desnorteados pela falta de uma orientação sadia, coerente, convincente, que os ajude a navegar no oceano desconhecido da vida, dando a esta um significado e uma finalidade a atingir,
que justifique e valorize tantos esforços, luta e sofrimentos. Esse é o pão substancial que é urgente dar ao mundo, um pão de honestidade e de verdade. Disto o mundo precisa muito mais do que de atingir a Lua ou ir a outros planetas, para levar até lá as suas guerras, ou do que de fazer novos inventos para destruir a humanidade e a sua civilização. O indispensável, hoje, é uma moral que corte até as raízes toda a possibilidade de violência e de mentira, como lamentávamos acima traço, mostrando que há leis na vida que ninguém pode enganar. No nível animal humano, a vida se desenvolve num regime de luta, porque tal é a lei desse plano evolutivo. Disto decorre que, em tal ambiente, a regra é os bons serem explorados e eliminados por não serem fortes nem astutos. Para o nosso mundo, a bondade é uma forma de fraqueza que cada um pode ter o direito de explorar, utilizando-a para sua própria vantagem. Na prática, até se assiste ao absurdo de se tentar aproveitar da bondade de Deus, visto tal mundo saber ser ele infinitamente bom. É necessário então desvendar tão perigosa ilusão, filha da ignorância e dos instintos dos primitivos. Se o mundo, porque lhe convém, gosta de imaginar Deus dessa maneira, é necessário entender que ele não é bom só para que seja possível explorar sua bondade com engano, mas que ele é sobretudo inteligente, de modo que ninguém o pode lograr e com a sua astúcia evadir-se da sua lei, como o homem almejaria, de acordo com a sua forma mental. É preciso compreender que, sendo Deus bom, não é por isso um simplório que possa ser enganado. Semelhante psicologia terrena, para atingir as finalidades da lei da seleção. Na sua concepção de Deus, o homem não sabe sair da sua forma mental, produto do seu grau de evolução e adaptada ao seu ambiente, para nele promover o seu progresso e trabalho biológico. Perante Deus e a sua lei é loucura querer ser astuto, porque não há escapatórias. Quem faz o mal tem de pagá-lo à sua custa, não importando se é crente ou não. A nossa opinião, a nossa fé religiosa ou filosófica, não pode fazer mudar as leis da vida. Ninguém pode embrulhar Deus e a sua lei. Mas o homem não gosta de semelhante conceito, antes prefere, e por isso imaginou, um Deus bom que se pode enganar. Mas isso é um produto do subconsciente instintivo. É uma redução do conceito de Deus dentro dos limites da psicologia terrena de luta. É uma criação da mente humana para satisfazer um desejo seu, não correspondendo à verdade. Esta é o que é, em forma positiva, para todos, incluindo os ateus, e não é o resultado do que cada um, conforme a sua natureza, gosta mais de crer. O homem aceita o conceito de um Deus enganável porque isso lhe agrada, ao mesmo tempo que satisfaz o seu instinto de prevalecer acima de todos, e assim pensa ser possível aproveitar-se desse Deus. Ora, é necessário não cair nesse engano, pelo qual quem quer acaba sendo enganado. O que de fato ocorre é ao contrário do que o homem pensa. Deus abandona ao poder de reação da lei quem quer fugir à obediência, enquanto defende os sinceros e os honestos, os quais, seguindo o método da justiça, não querem se aproveitar de ninguém, e isso apesar do mundo, seguidor do método da luta, os explorar e esmagar, já que naquele nível eles são considerados simplórios e tolos, isto é, o biótipo do fraco a ser eliminado, pela lei da seleção. Na sua ignorância, o homem acredita que a sua pequena biologia terrestre representa, em todos os seus níveis, uma completa biologia do universo, e não entende que, em níveis superiores de existência, situados ao longo do caminho da evolução, possam vigorar leis tão diferentes na proteção da vida que ao pé delas os nossos atuais métodos se tornem absurdos e prejudiciais, ao mesmo tempo que prevalecem outros, nos antípodas dos nossos, tão distintos que parecem emborcados. De fato, trata-se de um progressivo processo de endireitamento das qualidades duas nas duas. Acontece assim que, num mais adiantado plano de existência,
Os primeiros de hoje serão os últimos de amanhã e os últimos de hoje serão os primeiros de amanhã. Verifica-se o fato de que, quem ao progredir do Asparuesse, por virtude da evolução, gradualmente se vai harmonizando no seio da lei, por isso, cada vez menos se encontra no estado de separatismo, qualidade dos involuídos que os deixa sozinhos e abandonados, entregues apenas aos seus recursos individuais, e sempre cada vez mais se vai encontrando no estado de unificação, qualidade dos evoluídos, que os funde no organismo universal, permitindo-lhes desse modo utilizar os seus recursos e os meios de defesa. O homem não entende que a lei é viva, que representa um pensamento ao querer manifestar-se, e que ela está pronta a funcionar assim que o ser lhe cite o funcionamento com os seus movimentos. A lei faz isso em relação àqueles movimentos que dependem da natureza do indivíduo, a qual é consequência da posição por ele ocupada na escada da evolução. E então lógico que a lei feroz da seleção do mais forte no plano físico funcione só no plano animal humano, no seio da biologia desse nível, ao passo que outra lei, esta de harmonia e de justiça, funcione num plano superior, no seio da biologia desse nível. Verifica-se, assim, que no plano inferior quem é julgado o melhor, o mais forte, vencedor, se torna o pior no plano superior, o rebelde à ordem, delinquente, e que quem no plano inferior é julgado o pior, o homem bom e honesto, julgado fraco, no superior se torna o melhor, o mais forte, vencedor porque defendido pela lei. A lei apenas aceita o método da luta pela seleção do mais forte nos níveis inferiores, onde tal um método representa uma defesa da vida. Mas tudo se transforma, na evolução do Asparuesse, incluindo o método dessa defesa, o qual deixa de ser representado pela supremacia bestial de um indivíduo sobre outro, como convém num mundo em estado de caos, passando a ser constituído por uma posição de obediência na ordem, como convém num mundo que atingiu o estado orgânico, onde os impulsos inimigos, chegaram, através de tanta luta, a coordenar-se em harmonia. Eis a técnica do fenômeno. Em palavras simples se diz que Deus defende com a sua justiça os honestos, que o mundo condena e persegue. Deus protege quem lhe obedece. Quem observa a sua lei, por ele está defendido. A defesa de Deus representa a arma que salva os honestos, o grande poder dos que abandonaram as armas da força e da astúcia. Isto é importante, sobretudo a respeito da ética, que aqui estamos tratando, porque aqueles que o mundo julga os mais fracos podem, de fato, com tal jogo de elementos, tornar-se os mais fortes. E isso acontece em virtude de uma lei positiva que rege a vida e que está pronta a funcionar, mal qualquer indivíduo se coloque nas devidas condições. Tudo isto está escrito na lei, que representa o pensamento de Deus e a sua vontade de que tal pensamento se realize. Essa lei está feita não apenas de princípios que dirigem o caminho da vida, mas também de impulsos para que eles se tornem realidade. Essa lei foi escrita pelo próprio Deus no funcionamento do universo, através da sua criação, e toda a fenomenologia realiza. Tudo e todos têm de lhe obedecer se não lhe querem sofrer as reações. Mas a maravilha é que o primeiro a querer obedecer-lhe é o próprio Deus, e com isso mais não faz que livremente obedecer à sua própria vontade, por ele codificada na sua lei. Ora, obedecer a si mesmo não é obedecer, mas mandar. É por essa obediência de Deus, que o ser tem o mesmo dever de obediência, na mesma ordem universal que não admite ser violada pela vontade descontrolada do arbítrio de Deus. Perante a ordem dele, isso representaria, não liberdade, mas violação e erro. Ora, essa violação pode ser permitida ao ser, que por essa culpa terá de pagar, assim se redimindo, mas não é possível em Deus, que não pode errar. A lei representa, então, não somente um princípio de ordem universal inviolável, mas também um compromisso entre o Criador e a criatura, garantia absoluta para esta de que a lei sempre responderá, com exatidão, aos movimentos do ser,
consoante os princípios estabelecidos, e sempre em proporção ao merecimento do ser. Esta conclusão é importante, também diz respeito ao nosso atual tema da ética, e dela depende a nossa conduta. É importante, porque desse modo o indivíduo sabe que ao cumprir o seu dever de obediência à lei ele tem o direito de receber em troca uma ajuda que o defenda. Esse é o princípio pelo qual funciona a providência de Deus. O que sustenta o homem honesto condenado pelo mundo é a certeza que Deus, mais do que todos, também respeita a sua lei, merecendo por isso toda a confiança. Também há outra razão em que nos podemos apoiar para ter essa confiança, é ela a segurança que nos vem dos resultados, necessária para nos resolvermos a praticar todos os sacrifícios da obediência e o esforço de uma conduta certa. A ideia que as religiões nos dão de Deus é a de que Ele criou o universo, tirando-o do nada ou do caos. Mas depois de haver estabelecido a sua ordem, Ele ter se ausentado para os céus, de lá ficando a olhar de longe a sua obra, sem tomar parte ativa no seu funcionamento. Ora, queremos salientar aqui que nada é mais absurdo que essa ideia da ausência de Deus, que nos permite imaginá-lo afastado, longínquo, e assim mais facilmente enganável, quando, na verdade, a lógica exige tudo nos fala da sua presença viva e contínua entre nós no funcionamento orgânico do todo, tudo dirigindo, de perto vigiando, controlando, velando e realizando. Este fato acarreta importantes consequências no terreno da ética, porque um Deus tão próximo penetra toda a nossa vida por dentro e por fora. É uma atmosfera em que todos estamos mergulhados, que todos respiramos e da qual não há possibilidade de nos separar. Trata-se de um Deus que está conosco em todo lugar e a toda hora, inclusive fora dos templos, no meio da nossa vida de luta, um Deus independente de seus ministros, o que elimina a possibilidade de enganá-lo. Há, pois, duas maneiras de conceber Deus, das quais derivam dois métodos de pensar e de viver, duas éticas diferentes, filhas de dois tipos de religião, a do homem atual, ainda evoluído, conforme a sua forma mental de primitivo, e a do evoluído super-homem do futuro, conforme a uma outra forma mental completamente diversa. No primeiro caso, o homem concebe Deus antropomorficamente à sua imagem e semelhança, baixando-o até ao seu nível humano, sujeitando-o à sua lei de luta, tratando-o com o seu método de astúcia e psicologia de engano com que costuma enfrentar os seus semelhantes. No segundo caso, o homem concebe Deus com outra forma mental, como um ser que está acima das leis do plano humano e das suas maneiras de pensar e agir. Trata-o, por conseguinte, com absoluta sinceridade e confiança, com um método completamente diferente, o da honestidade, merecimento e justiça. Não falamos aqui das aparências costumeiras, que o mundo quereria fossem tomadas por verdades, nem tampouco do que de exterior se apresenta nas doutrinas das religiões. Falamos, sim, da substância vivida nos fatos, e não das éticas pregadas. Falamos do que na realidade o homem é, pensa e faz, e isso é a única coisa que interessa e vale. O que, de fato, então existe no mundo são dois tipos de religião, a vigente, filha do passado, e outra, que antecipa o futuro. Ambas correspondem a dois níveis de evolução e são consequência da forma mental e das leis que regem a vida do evoluído e do evoluído. Isso é possível devido ao fato do homem ser uma criatura em evolução, quer dizer, em estado de transformismo, de modo que ao lado do velho, que está morrendo, aparece e existe novo, que está nascendo. E é assim que temos duas verdades diferentes, aparentemente contraditórias, mas que não passam de posições mais ou menos adiantadas ao longo do mesmo caminho da evolução. São momentos sucessivos da mesma lei que está sendo cumprida por seres pertencentes a dois níveis biológicos sucessivos, um acima do outro. De cada uma dessas duas verdades deriva uma ética específica, porque ambas coexistem lado a lado, a inferior, praticada pela maioria evoluída,
e a outra, seguida por uma minoria de evoluídos, e que é exceção à regra comum. E isto uma mera constatação de fatos, feita sem a intenção de condenar ou reformar. Com efeito, um homem ou um grupo nada podem fazer, e sim só as poderosas e sábias forças da vida e os grandes acontecimentos históricos, porque se trata de profundos amadurecimentos biológicos. E os honestos deste mundo são poucos demais para formar um grupo poderoso, além de não possuírem as qualidades de agressividade necessárias para vencer, no terreno animal humano. Quem segue o método evangélico da não resistência foge da luta e, consequentemente, não pratica qualquer forma imposta de ideais, o que implica ter de respeitar a ignorância em que o próximo se fecha, pronto a lutar para defender. Quem não aceita o método da luta tem de o repudiar, mesmo quando não haja outro meio para tirar a cegueira aos cegos, há que deixá-los ser o que quiserem ser. O que aqui queremos fazer é apenas explicar àqueles poucos, os inteligentes, as tristes consequências do método hoje vigorante, explicar que as dores do mundo são poucas em comparação com as que o homem merece, que quem manda não é o homem, mas a lei, e que, quem ensina é a dor e falo não com palavras, mas com fatos, deixando cada um acreditar e pregar o que quiser, mas fazendo pagar sempre o que merece. Não há, pois, necessidade de impor a forca ideias. Nem mesmo a salvação, já que isso excita o instinto de agressividade provocando reação e luta, o que é um convite para a animalidade funcionar. Para que incomodar a fera com sábias pregações, quando ela se ofende em ouvi-las e se revolta contra elas? Para que, quando nas mãos da lei está pronta a lição do sofrimento, ensinando tão bem o que ninguém pode deixar de aprender? A verdadeira ética não depende do homem, mas de Deus. Ela está acima de tudo e de todos, escrita na lei e dentro da própria natureza das coisas, daí não se poder fugir. Então, por que lutar contra os inferiores, se isso só serve para lhes excitar as reações e enganos? Por que lutar para que eles entendam, se pelo seu nível evolutivo não podem entender? Por que forçar a sua evolução, se o progresso é fatal e se só Deus tem o poder de os impulsionar para a frente? Porque, se a nossa pregação da verdade gera na sua forma mental apenas uma procura de escapatórias? Porque, se de fato o que se atinge no mundo não é uma verdade única e total, mas apenas briga entre verdades e religiões, considerando-se cada uma como absoluta e em luta para destruir as outras? Por que substituirmos-nos à sabedoria de Deus, quando a correção de todo erro é automática e a dor é o grande mestre sempre pronto a nos colocar no caminho certo? Tudo o que podemos fazer é explicar, para os que têm ouvidos para ouvir e inteligência para entender, os imensos prejuízos que derivam da ética hoje vigorante. O atual sistema de insinceridade vale tanto quanto aquele do capitalista que explora os operários pagando-lhes o menos possível, e do operário que se compensa procurando explorar o patrão trabalhando pouco e da pior maneira possível. Que rendimento pode dar um sistema de enganos e atritos recíprocos, quando a energia tem de ser desperdiçada nessa luta para se explorarem um ao outro? Mas é por recolher os tristes resultados desse método, que se acaba entendendo quão pouco ele seja rendoso, o que impulsiona a escolher outros sem tais rivalidades e atritos, até se atingir um estado de colaboração, que representa a maior vantagem para todos. O mesmo acontece no caso semelhante que já vimos, o da casta sacerdotal, que do seu lado, com a ameaça do inferno e a promessa do paraíso, consegue ficar na sua posição de domínio, e o caso do povo que se compensa executando só práticas exteriores, e acreditando apenas no seu interesse, pensando ganhar com elas a salvação, enganando a Deus e seus ministros. Chega-se assim a uma religião às avessas, em que se satisfazem os instintos inferiores e se aprende a arte da mentira, mas isto até que, pelos muitos sofrimentos que o método gera para todos, eles aprendam outro menos prejudicial, porque não praticando enganos não terminam no engano,
o método da sinceridade com Deus e consigo mesmo. Esta é a religião a qual o impulso do progresso e a escola de tantas duras experiências terá de levar o homem. Religião do futuro, mais livre, porém sem possibilidade de enganos, imaterial, mas inflexível, e não flexível, mas como as atuais. Ela não quer destruir as velhas, e sim insuflar no seu cárcere de forma material, com o qual elas se estão fundindo e confundindo, um novo sopro espiritual, para rejuvenescê-las e vivificá-las, libertando-as o mais possível daquela forma que, quando se troca o vaso pelo conteúdo, representa um perigo. Trata-se de um progresso que mais nos aproxima do verdadeiro conceito de Deus. Isto quer dizer conquistar uma posição mais adiantada no caminho da evolução, e por isso poderosa e perfeita, porque mais próxima do S. É estranho, porém, que tal progresso seja considerado uma ameaça pelas religiões atuais, que preferem ficar cristalizadas nas suas velhas formas, o que é morte, ao invés de correr ao encontro da vida, renovando-se. Quem procura a renovação, avaliado com as velhas unidades de medida, julgado irreligioso, rebelde, herético e como tal é condenado. E os conservadores não entendem que esses, que parecem revolucionários, não trabalham para destruir o velho, mas para salvá-lo, porque a vida está no movimento e na renovação. Quem estaciona, para conservar, envelhece e morre. Sobretudo nas horas das mais rápidas mudanças biológicas como a atual, quem não as segue acaba ficando abandonado para trás, morto no túmulo do passado. Pela lei da evolução, o novo está destinado a arrombar mais cedo ou mais tarde as portas fechadas de todas as resistências. Os julgados revolucionários, não são destruidores, mas construtores, para que amanhã, da ruína das velhas religiões que estão desmoronando juntamente com os sistemas éticos respectivos que nelas se baseiam, alguma coisa de firme e seguro fique no mundo para orientar positivamente o homem do futuro e dirigir com clareza e honestidade a sua conduta. A atual falta de fé, o fato de não se tomar mais a sério as coisas de Deus, não importa se disfarçado atrás de aparências formais, representa um perigo grave que ameaça as religiões atuais, anquilosadas na sua imobilidade, num momento em que todo o pensamento da humanidade está em crise e se está renovando. A ciência não soube substituí-las por nada, não se podendo dirigir um homem. Ir à Lua ou a outros planetas não orienta o homem na sua conduta e assim não resolve o problema individual, nem o social. O homem permanece uma fera, armada de recursos terríveis. Sobre a cabeça dos povos que conseguem engordar no bem-estar está suspensa por um fio a espada de Damocles de uma guerra destruidora da humanidade e da sua civilização. Se nestes livros procuramos explicar tudo, encarando e resolvendo os maiores problemas para dar uma resposta que hoje falta, não é para criar uma nova teologia que se substitua às velhas, mas é para lhes dar um conteúdo positivo, demonstrado, de cuja lógica a razão não possa fugir, conteúdo cuja função não é a de atingir abstrações filosóficas, mas de chegar a conclusões práticas de uma conduta certa baseada nos princípios claramente definidos, convincentes. O que procuramos é uma religião que não permita escapatórias, mas leve o homem a uma ética que, pela sua justiça evidente, tenha o direito de impor o cumprimento dos deveres que ela exige, porque se baseia na realidade da vida, e não em abstrações teóricas, que poucos entendem porque estão fora dessa realidade. Perante uma religião, demonstrada inteiramente uma ética da natureza que dela decorre, perante esse conjunto que explica positivamente as consequências fatais de cada ato nosso, pelas quais cada erro tem de ser pago, não é possível ficar neutro e não há lugar para odiar na indiferença. Acreditamos que só assim é possível vencer esse inimigo mortal de toda a espiritualidade, que inicia a decomposição final das religiões e preludia a sua morte. O que desejamos esclarecer é que não se trata de agressividade destruidora,
mas de uma desesperada tentativa de injeção vital para salvar os valores eternos da velhice e da forma. Quando esta vai caindo porque lhe falta substância e não resta senão o ceticismo, então as religiões adoecem e, esvaziadas de todo o conteúdo vital, as ameaça a morte. O que de fato hoje prevalece é o materialismo religioso, isto é, só uma aparência formal de religião praticamente